Já de adrenal, se aparece a questão aqui de um homem de 32 anos com hipertensão arterial em uso de losartana, 100 mg dia, amlodipina 10 mg dia, clortalidona 25. Há um ano, tem episódios paroxísticos, vê. Então, assim, ele vai colocar uma questão bem florida, né? Cefaleia, sudorese, palpitação. A tríade clássica do feocromostoma num paciente usando 3 drogas e que tem uma hipertensão de um paciente jovem, né? Sem história familiar de feocromostoma. Ao exame, uma PA de 170 por 110 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 108, sem outras alterações. A dosagem de metanefrinas plasmáticas mostrou metanefrinas de 1,9 nanomol e normetanefrinas de 8,5, sendo que o valor de referência é menor que 0,9. Tomo de abdômen mostrou uma lesão tumoral heterogênea, com componente cístico, medindo 4 centímetros em topografia de adrenal direita. Já falou tudo aí do feocromostoma. O cálculo do clareamento do washout absoluto após 15 minutos da injeção do contraste demonstrou uma queda da densidade maior do que 60%. Em relação ao caso, a sinalha correta. Ele já sabe que você sabe que é feocromostoma. Ele está perguntando detalhes do feocromostoma. Então, letra A. Para confirmar o diagnóstico de fel, é necessária a realização de cintilografia com MVG. Letra B. A ausência de história familiar de fel classifica esse paciente como um caso esporádico, sem mutação germinativa. Letra C. O washout absoluto acima de 60% na tomo classifica esse feocromostoma como benigno, assim como nos tumores de córtex adrenal. Letra D. Tratamento com doxazosina em doses progressivas deve ser iniciado, associado com orientação de aumento da ingestão hídrica e dieta hipersódica. Então, ele vai querer saber alguns detalhes do feocromostoma. Aqui a gente vai pincelar algumas alternativas. Então, aqui é basicamente o que a gente faz para rastreio atual de feocromostoma com metanefrina livre plasmática, que é o mais recomendado atualmente para o rastreio. E se eu tenho esses valores acima de 4 vezes o limite superior da normalidade, eu já posso confirmar bioquimicamente fel ou paraganglioma, né, que é o fel fora da adrenal. Ou seja, o paciente tem fel. Ele não precisa nem de exame de imagem para dizer que esse paciente tem fel. Ele tem hipertensão, ele tem a tríade, ele tem metanefrina acima de 4 vezes o limite superior, ele tem fel. Ponto final. Depois desse diagnóstico bioquímico, eu vou partir para o diagnóstico topográfico. Onde é que está o fel desse paciente? Mas que ele tem fel, ele tem fel. Aí, veja, o feocromostoma, há um certo tempo atrás, tinha aquela regrinha dos 10%, que achava que 10% dos feocromostomas eram feos com mutações germinativas. Hoje em dia, a gente sabe que essa é uma das regras dos 10% que caiu. Hoje em dia, dependendo da casuística, pode chegar até 20%, até 50% dos paragangliomas. Mas quanto mais novo o paciente for, ou seja, nas décadas mais jovens, né, primeira década de vida, segunda, terceira década de vida, aumenta a probabilidade desse paciente não ter um feocromostoma esporádico. É claro que se eu tenho um paciente que tem aqui, mais ou menos 60 anos, 70 anos, o fel esporádico é o mais comum, que é esse em cinza, né? Mas se é um paciente na terceira década de vida, na segunda década de vida, é um paciente que tem grande chance de, mesmo não tendo história familiar, ele ter uma mutação germinativa. Seja do gene do VHL, que é da doença de von Hippel-Lindau, ou do RET, que é da neoplasia endócrina múltipla, do que for, que aí é outro departamento. Mas, assim, aumenta muito a chance. Aí eu já tinha falado da história do diagnóstico bioquímico. O diagnóstico topográfico usualmente é feito com tomo, ressonância. E é um diagnóstico que tem uma boa sensibilidade, porque você vê lá a massa adrenal, mas não tem muita especificidade, né? Essa massa adrenal aqui pode ser qualquer coisa, né? Tem alguns achados mais sugestivos, às vezes, como calcificação, lesão cística, mas não me dá uma especificidade. A cintilografia com metildobenzoguanidina é um exame que, a rigor, não precisa ser feito para todos os pacientes, apesar de alguns serviços isso ser incluído para todos os pacientes, mas é um exame que eu posso fazer para aqueles pacientes que eu tenho uma suspeita de um fel mais maligno, um paciente mais jovem, que eu quero ver se ele não tem lesão metastática, um paciente que tem um tumor muito grande, porque eu quero ver se não tem metástase já ao diagnóstico. E essa é uma cintilografia que ele vai ter uma especificidade maior. Então, quando o paciente capta naquilo ali, eu sei que é um tumor de origem lá de células cromafins. A sensibilidade é menor, então é por isso que não é o exame que a gente faz logo de cara, não é o MBG. Mas eu posso fazer ele
Principalmente nessas situações que eu tenho uma suspeita de um tumor um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais agressivo, para estadiar. E aí, por último, ele estava falando do preparo do fel. Então, eu fiz aqui um apanhado do fel, né? Então, o preparo pré-operatório do felcromostoma, atualmente, assim, tem algumas correntes que falam que não precisa fazer, mas atualmente, para a prova, precisa fazer. E aí, isso se subdivide mais ou menos em 3 passos. O primeiro passo é um controle da PA, com alvo de pressão arterial abaixo de 130 por 80. E aí, a droga de escolha são os bloqueadores alfa-adrenérgicos. O que a gente tem disponível aqui no Brasil é a doxazosina, doses que vão aí de 1 até 20 miligramas dia. A fenoxibenzamina não tem aqui no Brasil, inclusive tem um estudo recente do JCM que mostra que tanto faz um ou outro. Então, vamos ficar felizes com a doxazosina mesmo. E aí, lembrar de suspender antes da cirurgia, para que na hora da cirurgia o paciente não faça uma hipotensão. Quando não controla com bloqueador alfa, a gente faz o bloqueador de canal de cálcio. Aí, esse paciente que tem felcromostoma, usualmente ele é um paciente que tem uma contração crônica de volume. Como ele tem muita adrenalina, muita noradrenalina, ele tem uma contração crônica. Ele é hipertenso, mas ele é um pouco hipovolêmico. Então, o que pode acontecer é que na hora que o cirurgião tirar aquele fel, o paciente fazer assim, um choque hipovolêmico. Então, é recomendado que se faça uma dieta rica em sódio, depois do bloqueio alfa, obviamente, que o paciente tem que estar controlado da pressão, e se infunda 1 a 2 litros de soro fisiológico na véspera da cirurgia, para poder retomar aquele volume circulante efetivo. E aí, se ainda com tudo isso o paciente continuar taquicárdico, você pode fazer um beta-bloqueador, lembrando que o beta-bloqueador exclusivamente após o bloqueio alfa. Porque se eu fizer o beta-bloqueador antes, eu posso, inclusive, piorar a hipertensão, porque eu vou bloquear aquela ação beta no vaso, que é de vasodilatação. Então, é isso, a sequenciazinha do tratamento do felcromostoma pré-operatório, que foi a resposta correta. Então, veja, letra A. Para confirmar o diagnóstico de fel, é necessária a realização de MBG, eu já falei que não. A ausência de história familiar de fel nesse paciente de 32 anos não descarta de ser uma causa germinativa. O washout absoluto acima de 60% na tomo não classifica esse fel como benigno. Então, eu nem comentei isso, mas para você dizer que um fel é benigno ou maligno, a malignidade no fel é definida exclusivamente pela presença de metástase. E, por último, a verdadeira, que é isso, né? Tratamento com doxazosina em dose progressiva deve ser iniciado e associado com orientação de aumento de ingesta hídrica e dieta hipersódica. Então, era tudo sobre felcromostoma aqui em uma questão só. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.